ex-braço direito de Ana Hickman, Cláudia Helena, a acusa de calúnias e mentiras e não pagamento de rescisão. Goiás News. Notícias sem mais delongas. Vamos para a notícia. Ex-assessora e braço direito da apresentadora Ana Hickman usou suas redes sociais no último domingo, 8/6, para fazer um desabafo e acusar a ex-patroa de calúnias e mentiras, além de afirmar que não recebeu seus direitos trabalhistas após a demissão. A polêmica surge em meio a um conturbado processo judicial que envolve o divórcio de Hickman e seu ex-marido, Alexandre Correia, e alegações de falsificação de assinaturas. Em uma série de postagens em seu perfil no Instagram, Cláudia Helena se defendeu das acusações de que teria falsificado a assinatura de Ana Hickman em contratos de empréstimo, o que teria resultado em uma dívida milionária para a apresentadora. Recentemente, a Justiça anulou uma dívida de R$1.200.000 da apresentadora com o Banco do Brasil, ao concluir que a assinatura no contrato era falsa. A equipe de Ana Hickman aponta Cláudia Helena como a principal suspeita. Estou sendo vítima de uma campanha de calúnias e mentiras. Estão tentando desviar o foco do que realmente importa, que são os meus direitos que não foram pagos, declarou Cláudia Helena em um dos vídeos. Ela nega veementemente as acusações de falsificação e afirma que todas as suas ações sempre foram de conhecimento e com o consentimento de Ana Hickman e Alexandre Correia. Além de se defender, Cláudia Helena cobrou publicamente o pagamento de sua rescisão contratual. Em uma entrevista anterior, concedida em maio de 2024 ao jornalista Ricardo Feltrin, ela já havia afirmado que não recebeu pelas férias e nem a rescisão contratual após mais de uma década de trabalho ao lado da apresentadora. Trabalhei por 18 anos, dedicando minha vida. Saí com uma mão na frente e outra atrás, sem receber o que era meu por direito, disse na ocasião. Até o momento, a assessoria de imprensa de Ana Hickman não emitiu um comunicado oficial em resposta às recentes declarações de Cláudia Helena. A apresentadora, por sua vez, tem se mantido ativa em suas redes sociais, compartilhando aspectos de sua nova fase de vida e carreira, mas sem abordar diretamente as acusações de sua ex-colaboradora. O imbróglio entre Ana Hickman e Cláudia Helena é mais um capítulo na complexa disputa judicial que se desenrola desde a separação da apresentadora. Enquanto a justiça avança nas investigações sobre as alegadas fraudes financeiras, a troca de acusações públicas entre as partes envolvidas parece longe de um fim. Imaginem a cena, caros ouvintes. De um lado temos Ana Hickman, uma das apresentadoras mais famosas e bem-sucedidas do Brasil, uma empresária que construiu um império com seu nome. Do outro, Cláudia Helena, sua sombra por quase 2 décadas. Não era apenas uma funcionária, era descrita como braço direito, a pessoa de máxima confiança, que conhecia os segredos e a rotina da estrela como ninguém. Uma relação de 18 anos que agora se desfaz publicamente em meio a acusações gravíssimas. E é aqui que a história fica mais densa. O ponto central, calúnias e mentiras ou queima de arquivo. Vamos focar no que Cláudia Helena chama de calúnias e mentiras. Para entender a defesa dela, precisamos entender o ataque. A equipe de Ana Hickman, após a conturbada separação da apresentadora e a descoberta de dívidas milionárias, apontou que assinaturas de Ana foram falsificadas em contratos de empréstimo. E quem eles sugeriram como principal suspeita? Exatamente Cláudia Helena. Recentemente, a justiça deu uma vitória a Ana, anulando uma dessas dívidas ao confirmar que a assinatura era de fato falsa. Isso prova que um crime aconteceu. A grande questão que fica no ar e que eu lanço para vocês, ouvintes, é: quem cometeu o crime? É nesse ponto que a defesa de Cláudia Helena se torna explosiva. Ela diz que está sendo transformada em bode expiatório. A narrativa que ela apresenta é a de que todas as operações financeiras, todas as assinaturas, tudo era feito com conhecimento e, segundo ela, sob as ordens de Ana e Alexandre Correia. Pensem comigo. Se o que Cláudia diz for verdade, a acusação de falsificação seria uma tentativa de queima de arquivo. Ou seja, uma manobra para colocar a culpa de uma gestão financeira desastrosa em uma única pessoa, limpando a barra dos verdadeiros responsáveis. Ela estaria sendo sacrificada para salvar a imagem do império. A ferida emocional e financeira, a rescisão não paga.
Agora vamos adicionar uma camada ainda mais humana e, para muitos, mais revoltante a essa história. Além de ser acusada de um crime, Cláudia Helena afirma que não recebeu seus direitos mais básicos de trabalhadora. Imaginem a seguinte situação. Você dedica 18 anos da sua vida a uma empresa, a uma pessoa. Você está lá, nos bastidores, garantindo que tudo funcione. E então, no final, em meio à maior crise da vida da sua chefe, você é demitida e, segundo alega, sai com as mãos abanando sem o pagamento da rescisão. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Essa acusação tem um peso enorme, porque se a questão da fraude é complexa e técnica, a do pagamento de direitos trabalhistas é direta. Para o público, para o ouvinte, a pergunta é simples: pagou ou não pagou? A defesa de Ana Hickman tem se concentrado na fraude, na falsificação, mas o silêncio sobre a questão trabalhista gera ruído. Por que não apresentar um comprovante de pagamento e encerrar essa parte da discussão? Essa ausência de resposta direta alimenta a narrativa de Cláudia Helena de que ela é a vítima da história. Conectando os pontos, a estratégia do desabafo. Ouvintes, percebam a estratégia por trás do desabafo de Cláudia Helena. Ao misturar as duas acusações, ela cria uma narrativa poderosa. Ela não é apenas uma ex-funcionária acusada de um crime. Ela é uma trabalhadora injustiçada que, por saber demais, estaria sendo alvo de uma campanha para destruí-la. Para quem ouve de fora, as duas histórias se retroalimentam. A narrativa de Ana Hickman. Ela é uma criminosa que falsificou minha assinatura e agora que foi descoberta, está inventando essa história de rescisão para se fazer de vítima. A narrativa de Cláudia Helena. Eles me devem e, para não pagar e para terem um culpado pela crise financeira, estão me acusando de um crime que não cometi. O que temos aqui é um campo de batalha de narrativas. De um lado, a força da imagem de Ana Hickman. Do outro, o apelo de uma ex-funcionária que se diz traída e lesada. A justiça terá o papel de apontar os culpados pela fraude. Mas a questão, que fica para nós, o público, é mais profunda. É uma história sobre confiança, lealdade e o que acontece quando o poder e o dinheiro corroem relações que pareciam ser inabaláveis. Continuaremos de olho nos próximos capítulos dessa trama, que está longe de acabar. A anatomia da acusação. Por que uma assinatura falsa é tão devastadora? Quero que vocês entendam a gravidade do que está em jogo com a acusação de falsificação. Não estamos falando de um erro de contabilidade. Falsificar uma assinatura em um contrato de empréstimo é um crime sério, com pena de prisão. Mas, para além da questão criminal, pensem no efeito dominó. Uma assinatura falsa em um documento significa que Ana Hickman pode, como de fato conseguiu em um dos casos, anular a dívida perante o banco. A lógica é: eu não assinei, não reconheço essa obrigação. Para Ana, é uma forma de se livrar de um fardo financeiro que ela alega não ter criado. Mas aqui vem o pulo do gato que eu quero que vocês reflitam. Se a dívida é anulada para Ana Hickman, pessoa física, o banco não simplesmente esquece o dinheiro e vai cobrar de alguém. A responsabilidade recai sobre a empresa, sobre os sócios administradores da época e principalmente sobre quem cometeu a fraude. Ao apontar o dedo para Cláudia Helena, a defesa de Ana não está apenas nomeando um culpado. Está construindo uma muralha legal para proteger a própria Ana e seu patrimônio, direcionando toda a responsabilidade criminal e financeira para uma única pessoa. É uma jogada de mestre do ponto de vista jurídico, se conseguirem provar. A pergunta que eu deixo no ar para vocês é uma jogada justa? O silêncio que grita. A estratégia de Ana Hickman. Agora, vamos analisar a postura de Ana Hickman. Ela fala pouco sobre o assunto diretamente. Em suas redes, ela é a imagem da resiliência. A mulher que deu a volta por cima, a mãe dedicada, a empresária que está reconstruindo sua vida. É uma narrativa de superação cuidadosamente construída e muito eficaz. Mas notem, caros ouvintes, o que não está sendo dito.
Não há uma resposta direta, um olho no olho digital para a acusação de não pagamento da rescisão de Cláudia. Por quê? Existem algumas possibilidades. A primeira é legal. Seus advogados podem ter recomendado o silêncio para não criar provas contra si mesma em um processo trabalhista que muito provavelmente está correndo ou irá correr em segredo de justiça. Falar publicamente poderia ser um tiro no pé. A segunda possibilidade é estratégica. Falar sobre a rescisão de uma ex-funcionária humaniza a adversária. Transforma a acusada de fraude na trabalhadora sem direitos. E isso pode gerar empatia do público por Cláudia, algo que a equipe de Ana Hickman certamente quer evitar. Então, o silêncio de Ana sobre esse ponto específico não é um descuido, é uma decisão. É uma forma de controlar a narrativa, mantendo o foco na imagem da grande vilã que eles querem pintar. O fator Alexandre Correia, a terceira peça do tabuleiro. Até agora falamos de um duelo, mas há um terceiro jogador fundamental nesta história. Alexandre Correia, ex-marido e ex-sócio de Ana. Durante anos, ele foi o administrador, o homem forte dos negócios. Cláudia Helena era subordinada a ambos. A defesa de Cláudia se apoia muito nisso. Ela alega que apenas cumpria ordens do casal. A pergunta que fica, e que a defesa dela certamente fará é: Cláudia Helena tinha autonomia para negociar empréstimos milionários com bancos? Ou ela era apenas a peça operacional que assinava onde mandavam? A entrada de Alexandre na equação torna tudo mais complexo. Se ele confirmar que as operações tinham o aval de todos, a tese de bode expiatório de Cláudia ganha uma força imensa. Se ele se aliar à versão de Ana, a situação dela se complica. A palavra dele é uma das chaves para desvendar esse mistério. Conclusão para o ouvinte. O que tudo isso significa para nós? No fim das contas, essa história fascina porque ela reflete em grande escala dramas que conhecemos, relações de trabalho que terminam mal, a luta do mais fraco contra o mais forte, a sensação de que a justiça nem sempre é clara. O que eu peço que vocês, ouvintes, observem daqui para frente não são apenas as acusações, mas as estratégias, os silêncios, as alianças. Este não é apenas um caso sobre dinheiro e assinaturas. É sobre poder, lealdade e a busca desesperada por uma narrativa que convença a todos. A grande pergunta final é: qual narrativa convencerá você? Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima!